Boa noite, irmão. Boa noite, povo de Deus. Vamos dar início ao nosso culto desta noite, um culto de louvor e adoração ao nosso Deus e voltado também para missões estaduais 2020, pois precisamos levar a palavra de Deus até os confins do nosso estado, para que muitos possam ouvir e aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único Salvador. Nesse momento nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por sua proteção que tem nos dado no dia a dia. E não deixe, Senhor, que nada de mal nos aconteça. Nesse momento, Senhor, entregamos também em suas mãos todos os missionários, Senhor Deus, do nosso estado do Rio de Janeiro. Todo aquele que vai para o campo e aquele também que fica nos seus lares orando e também ajudando através de ofertas, Senhor Deus, pois esse também é um missionário. Deus, nos proteja, nos ilumina, nos dê sabedoria para que possamos estar sempre em sua presença e sempre entregando nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus, com perdão de nossos pecados. Amém. Nesse momento, nós vamos ouvir o hino 1. Oh
Missões, resultado do amor de Deus pela humanidade, gerando reflexo em nossos relacionamentos. Em Romanos 12:10 diz assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar a honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Nesse momento nós vamos ouvir o hino Grandioso És Tu, 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Glória
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, meu Pai querido, quanto mais admiro as maravilhas que tu criastes, mais tenho certeza de quão grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Em Salmo 133, 37, de 1 a 7 e número 23, 19, diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Não te aborreças por causa das pessoas que praticam o mal, nem tenha inveja dos maus, pois em breve eles vão secar e desaparecer como a relva do campo. Confia em Deus e faz o bem. Então viverás na terra e te alimentará em segurança. Descansa no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor, espere nele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nesse momento, nós vamos ver o vídeo da capelania da Universidade Rural. O propósito do nosso trabalho é poder dar um suporte para que o aluno não se sinta só e o aluno possa ter acesso à palavra de Deus e àquilo que Deus pode proporcionar para a sua vida. Então, o nosso trabalho é abraçar esse aluno para que ele viva os sonhos de Deus e os propósitos de Deus aqui dentro da universidade. Uma das reuniões que acontece na capelania é a reunião de oração. Acontece toda quinta-feira e a gente se reúne às 7 horas da manhã, bem cedinho. Vários estudantes saem de casa e dos alojamentos daqui da universidade para a gente estar tendo um tempo com Deus, onde a gente canta louvores, onde a gente ora, tem uma palavra. O Lucas sempre ora pelas nossas vidas antes da gente ir para as aulas e ele tem o costume sempre de terminar as reuniões de oração um pouquinho antes, para a gente poder tomar um café junto com ele, para a gente poder ir para as nossas aulas. O interessante de ter a capelania aqui é que às vezes a gente tem um relacionamento assim, é muito fácil ter um relacionamento com as pessoas aqui no campus e às vezes com um simples convite a gente consegue levar as pessoas até a capelania. E lá, pelo fato da gente ter um bom relacionamento com o capelão, ele recebe muito bem diversos estudantes de diversos cursos, pessoas que às vezes não têm uma fé, pessoas que são ateístas, pessoas que às vezes acreditam em outras coisas, e lá o capelão, através da Bíblia, através da palavra, consegue aconselhar essas pessoas à luz da Bíblia, o que a gente quer dizer aqui para esses universitários que às vezes se encontram perdidos mesmo. Uma coisa também que é importante em relação à capelania é no que se diz respeito ao exercício da fé. Eu, como estudante, sempre fui cristã, mas eu acredito que há um medo
muito grande em relação das famílias, em ter que deixar os seus filhos aqui num campus que é muito grande e propício às pessoas ter que se apegar a qualquer tipo de coisa, até mesmo porque estudante não só estuda, a gente tem diversas demandas aqui neste campus. Então, por muitas das vezes, os pais eles ficam com medo, às vezes, de deixar os seus filhos aqui sozinhos. Por exemplo, eu moro aqui sozinha e, às vezes, as famílias têm medo mesmo de deixar os seus filhos aqui. Às vezes, eles podem procurar a sua satisfação em outras coisas, mas a gente entende que o trabalho da capelania é fundamental para que a nossa caminhada cristã ela permaneça firme, até mesmo porque aqui a gente faz um trabalho que é coletivo. E a gente sabe que com a capelania a gente não está sozinho. Uma coisa também muito importante que a gente tem na capelania é o nosso café. O nosso café ocorre todos os dias. Nós, enquanto estudantes ruralinos, a gente entende que a gente deve ajudar uns aos outros. Independente da sua fé, a gente entende esse espírito de cooperação aqui no campus. Porém, esse café, ele acolhe as pessoas através de um simples convite. Vamos tomar um café? E quando a gente percebe, a gente já está lá na capelania, às vezes com um amigo que já deixou há muito tempo de servir a Deus, de encontrar a Deus. Então é um momento importante, porque lá pessoas que não sabem que o trabalho da capelania existe aqui passam a fazer parte desse trabalho. E a gente pôde colher muitos testemunhos através disso. Então é muito importante também a participação e a colaboração das igrejas locais em relação à capelania universitária, porque esse trabalho tem rendido muitos frutos e é gratificante a gente poder ver o número de pessoas que vão às reuniões, o número de pessoas que encontram o capelão para ter aconselhamento, e eu acredito que nada do que o Lucas está fazendo aqui é em vão. Tudo que ele faz é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E isso só tem a acrescentar na minha vida enquanto estudante e na vida da comunidade ruralina também. Bom, o trabalho da capelania vai sendo exercitado dia após dia e vai se intensificando à medida que o período vai avançando. A gente recebe milhares de alunos todos os semestres aqui na universidade. E a capelania, consequentemente, recebe muitas pessoas novas. A gente tem criado estratégias, tem criado atividades para que o aluno seja acolhido e fique à vontade no nosso meio. Algumas vezes marcamos estudos bíblicos, outras vezes marcamos um café, ou algumas outras vezes momentos para oração e outras vezes também momentos de visita. Tudo isso acontece porque existe um missionário atuando aqui dentro do campus. E esse missionário atua dentro do campus graças ao apoio da igreja local e ao apoio de missões estaduais. Nós queremos avançar, nós queremos fazer mais pelo campus da Rural. Seja um colaborador e apoie, o trabalho de capelania universitária. Nesse momento, nós vamos falar o nosso tema e a nossa divisa. Nosso tema, eu creio. Divisa, eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Nesse momento nós vamos ouvir o hino oficial da campanha de missões estadual 2020. Através de Jesus Cristo, e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. Meu Deus, o impossível, o autor da salvação.
É dele a garantia que a palavra é minha vida, e o seu agir quem impedirá? Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. O Deus que perguntou a quem enviarei é o mesmo a quem eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É dele a garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem impedirá? Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Eu creio sim. Sim, eu creio que nós vamos atingir o nosso alvo pessoal para missões estaduais 2020. Em Salmo 139, 5, diz assim: está em volta de mim por todos os lados e me protege com teu poder. Nesse momento nós vamos ouvir um solo com o diácono irmão Edson e logo após o pastor estará apresentando o mensageiro dessa noite.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Boa noite, irmãos, boa noite a todos que estão conosco nesta noite, participando deste culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Nós queremos, nesse instante em que temos a oportunidade de falar aos irmãos, agradecer àqueles que já foram instrumentos de Deus para nos abençoar através da introdução do culto desta noite. Mas a nossa palavra breve aos irmãos é de gratidão a Deus por todos aqueles que têm sido instrumentos de Deus nesse tempo da igreja, mesmo ainda não sendo os cultos, no templo, mas têm cooperado para que o trabalho de Deus possa ser assim realizado para a glória do Senhor. Nós estamos vivendo um momento de levantamento de oferta de missões estaduais. E nós queremos parabenizar as irmãs, as promotoras de missões e toda a equipe que tem trabalhado, porque
na criatividade das irmãs, Deus tem abençoado a igreja e o levantamento das ofertas para missões tem sido bastante agradável, tem sido interessante. E nós somos gratos pela vida das irmãs e que Deus possa continuar abençoando cada uma das irmãs. Queremos agradecer também os irmãos que também têm contribuído, têm tido gosto nesse trabalho, que é o trabalho das contribuições para a obra de Deus, que é missões estaduais. Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos cada dia estarmos mais dispostos, né, a dar a nossa oferta, a nossa contribuição para o reino de Deus. Apesar do distanciamento da igreja devido à pandemia, mas o Senhor tem nos abençoado poderosamente, não só na campanha de missões nacionais, mundiais e também estaduais. Eu quero estar orando a Deus, agradecendo a Deus pela vida das irmãs, pela vida dos irmãos, pela igreja, também pelas nossas crianças, e deixar ainda um recadinho para os irmãos com respeito à abertura do templo no último domingo pela manhã. Já postamos algumas recomendações para que possamos ter um culto abençoado, um culto dentro dos moldes, né, em que a exigência, os protocolos que têm sido passado para nós possa ser cumprido. Então, os irmãos prestem atenção, cooperem uns com os outros, que com certeza Deus vai nos abençoar e nós teremos um culto agradável ao Senhor. Um culto em que vai ser para a glória de Deus e para o bem-estar de todos nós que estamos desejosos de voltar os cultos presenciais na igreja. Eu gostaria de contar com as orações dos irmãos e também o apoio nesse sentido. E orando também pelo Ponto Pregação Maria Cristina, que também retornará na última quarta-feira do mês, terça-feira, do mês de julho, para que Deus também possa orientar toda a programação para louvor da sua glória. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar nesse instante agradecendo a Deus e apresentando a Deus o mensageiro desta noite. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, muito obrigado por esta noite, muito obrigado, Deus, por este início de uma nova semana. E agora, ó Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor use, Pai querido, teu servo, que é o porta-voz aos nossos corações nesta noite, para que, ó Deus, a palavra que ele, o Pai, estará nos transmitindo, seja vindo do coração do Senhor para os nossos corações. Abençoa também as nossas crianças, ó Deus, aqueles, ó Pai, que estão em casa com seus pais, Senhor, que eles sejam também ricamente agraciados com a tua bênção. E, ó Deus, em que o Senhor possa estar abençoando a igreja, para que breve, Senhor Deus, nós possamos retornar aos cultos presenciais e termos essas crianças ali conosco, te adorando, te glorificando, te exaltando, ó Deus, como sempre tínhamos, ó Pai, há 4 meses atrás. Fique conosco, Senhor Deus, usa o teu servo e ajuda-nos, ó Deus, a entender a tua vontade para as nossas vidas. São as bênçãos que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O irmão Edson, com a palavra. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, 8:31 diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo, além do perdão pelos pecados, recebemos uma nova vida.
uma vida espiritual que nos é ofertada através da crença nele. Recebemos o amor de Cristo. Como não acreditar no poder de Deus relatado em Gênesis? Se nos nossos dias, por um só homem que foi infectado, num lugar tão distante, e esse homem trouxe essa infecção ao mundo todo, Deus permite certas coisas, Deus faz acontecer, Ele é Deus, e as pessoas não param nem um instante para pensar que se na época de Noé, tão distante, aconteciam umas coisas, as pessoas não acreditam no que aconteceu com relação ao dilúvio, mas será que não dá para imaginar o que está acontecendo agora? Que se Deus quiser, se Ele permitir, o mundo acaba? A procura de um medicamento, de uma vacina, de um antídoto para parar com esse mal, parar com essa contaminação, tudo isso acaba? Será que as pessoas não têm esse pensamento? Como não acreditar nesse poder? Se por um homem com um vírus que infectou e contaminou o mundo, paralisou a educação, paralisou a economia, estamos todos no mesmo barco, com pouco ou muito recursos, grandes ou menores países, todos estão passando pelos mesmos problemas. E nós temos visto até que o que comanda, o que responde como o maior do mundo atualmente, está sofrendo até mais do que outros países. Tantas pessoas mortas em tão pouco tempo, e as pessoas continuam pensando em si, pensando numa alegria momentânea, sem pensar naqueles que não têm o mesmo poder, não têm essa mesma alegria, mas que, como cidadão, merece respeito. Merece que a preocupação de cada um pense no melhor, para o bem comum de todos. E nós imaginamos que não seja só uma comunidade, um município pequeno. A gente está falando num país, estamos falando em países, estamos falando no mundo. Se Deus permitir, se Ele quiser que aconteça, como aconteceu no tempo de Noé, isso tudo acaba. E as pessoas continuam sem pensar, sem querer aceitar. No mesmo texto que a gente leu, 38 e 39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que não acreditar e sabendo que o que vai salvar mesmo a humanidade é o amor de Deus?
Mas é preciso que, para ter esse amor, é preciso que cada cidadão que ouça a palavra de Deus aceite, se arrependa e creia que só através dele é que se consegue a salvação. E é interessante que esta salvação é a salvação eterna, porque quando a gente fala em amor de Deus, nós estamos falando numa alegria eterna, porque é uma alegria que vem do Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus é que vai fazer com que a salvação seja não só desse vírus, mas se por acaso, como já aconteceu e pode acontecer com pessoas que têm esse amor de Deus, não suportou a dor, não suportou o mal que esse vírus traz, mas nós temos a certeza que esta pessoa não vai passar pela segunda morte, porque Deus, Jesus Cristo, salvou do pecado, salvou desse pensamento triste que é só maldade. E através da maldade as pessoas têm alegria, mas é uma alegria que é momentânea, uma alegria terrena, uma alegria que não vem de Deus. Nesta carta aos Romanos, o apóstolo afirma que Deus é o nosso protetor, que a salvação se dá através de Cristo, que todos que aceitarem Jesus como Salvador serão justificados por Ele. E nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem um vírus, nem maldade alguma, nenhuma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus, para aquele que está em Cristo Jesus, o Salvador. Na Bíblia tem algumas passagens que a gente lê e que é um aviso que Deus deixou na Bíblia para que todos nós tivéssemos. Esse aviso diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Nos estudos que nós temos, há alguns estudos atrás, a gente leu que a igreja não está fechada. Que estão fechados são os templos. Porque a igreja somos nós. Igreja é aquele que encontra uma pessoa ou fala para algum familiar que tem uma resistência à palavra de Deus, que fala de Deus, que fala de Jesus Cristo, que fala da salvação. Essa pessoa está falando pelo Espírito de Deus. E é esse Espírito que clama para que você ouça, se arrependa e que possa receber a alegria de não passar pela segunda morte. Mesmo que esta doença, essa pandemia te alcance, que alguém não resista, ou alguns dos nossos familiares, ou da igreja, ou das igrejas, como a gente tem tido notícias, não resista, mas a gente tem a certeza que
vai estar com Deus. Assim que Jesus voltar, nós não sabemos quando vai ser. A Bíblia diz que está próximo. A gente acredita nisso. Deus vai estar cuidando daqueles que partirem. Porque a palavra de Deus diz isso. E nós cremos nisso. E que todos nós possamos estar cientes e poder ouvir o que o Espírito diz através das igrejas. Que todos nós possamos ser abençoados como nós temos sido, mas que tenhamos a certeza que nada nos separará do amor de Deus. Ele permite que aconteça. Há uns tempos atrás, há uns dias atrás, nós vimos que a região sul estava preocupada com gafanhotos, mas são coisas que Deus permite que aconteça. Se acontecer, Ele sabe o porquê, não compete a nós questionarmos por que aconteceu ou não aconteceu. Ele é Deus. E só isso. Só imaginar isso. Deus é Deus. E ponto final. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir de acordo com a tua santa vontade.